A partir do parágrafo 31, vamos dar continuidade ao capítulo 18. A gente já viu aqui muita coisa desde o início desse capítulo, falando sobre profecias, falando sobre a realidade do que acreditavam na época, por isso que levou a Guilherme Miller ter uma luz, onde depois teve a decepção, mas a gente entende que tudo tinha que acontecer desse modo, né? Por quê? Porque a partir dessa conhecida decepção foi que chegou depois a realidade do evento que aconteceu no Santuário do Céu. Então vamos orar e a gente começa. Agora vai falar que ele se dedicou às Escrituras e nós vamos falar, ou melhor, acompanhar do parágrafo 31 ao 39. Oremos. Santo Eterno, maravilhoso, nós te agradecemos porque até aqui tu tens nos sustentado, Pai. Obrigada pela promessa da tua misericórdia, que tem sido uma promessa fiel diariamente na nossa vida. Por isso estamos aqui. Estamos aqui reunidos para aprender mais uma vez, para entender o tempo em que nós estamos vivendo, tirar lições do passado para os nossos dias e assim buscar o preparo tão necessário para esse tempo de juízo, para esse tempo que entendemos é o fim do tempo do Pai Santo. Permanece conosco neste dia. Nos ajuda a termos os nossos olhos abertos para as verdades, para tudo que tem acontecido no nosso meio, no meio do teu povo, no mundo em geral, profecias se cumprindo, todas ao mesmo tempo. Nós estamos dentro desse contexto, mas não queremos apenas estar no contexto, mas queremos fazer parte daqueles que estão se preparando para serem selados, daqueles que, como o povo do passado, que já vimos em vários capítulos, se posicionaram ao lado da verdade, ao teu lado. E o teu filho deixou bem claro: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nos ajuda, por favor, segura a nossa mão, sustenta. Colocamos humildemente diante de ti, como um vaso nas mãos do oleiro, como um vaso que precisa ser refeito, moldado, recriado para a honra e glória do teu nome. Fica com cada um aqui presente, com cada família representada, os que vão assistir depois, e principalmente, mais uma vez, entregamos a vida dos enfermos em tuas mãos, lembrando os pedidos que foram feitos aqui, os pedidos que nós temos, e continuamos entregando a vida de todos eles, representando através da jovem Gabriele, que todos sejam tocados e se for da tua vontade. Faz um milagre na vida de cada um. Lembramos de muitas que muitas vezes nem conhecemos, mas também de pessoas queridas que precisam do teu cuidado. Visita as famílias enlutadas, cuida dos nossos planos, projetos, que sejam os teus planos, que sejam guiados, protegidos e realizados com a bênção da tua vontade. Fala conosco mais uma vez neste momento, através desses parágrafos que vamos acompanhar. E perdoa, perdoa os nossos pecados. Por favor, abre nossos olhos mais uma vez. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, então, a partir do parágrafo 31 até o 39. Menor expectativa de atingir a conclusão a que chegara. A custo podia ele mesmo dar crédito aos resultados de sua investigação, mas a prova das Escrituras era por demais clara e forte para que fosse posta de parte. 2 anos dedicara a ele o estudo da Bíblia, quando, em 1818, chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção de seu povo.
Não necessito falar, diz Miller, do júbilo que me encheu o coração em vista da deleitável perspectiva, nem do anelo ardente de minha alma para participar das alegrias dos remidos. A Bíblia era então para mim um livro novo. Considerava verdadeiramente um festim para a razão. Tudo o que em seus ensinos fora ininteligível, místico ou escuro para mim, dissipara-se-me no espírito ante a luz que raiava de suas páginas sagradas. E, ó, quão brilhante e gloriosa se me apresentava a verdade! Todas as contradições e incoerências que eu antes encontrava na palavra desapareceram. E posto que houvesse muitas partes de que eu não possuía uma compreensão que me satisfizesse, tanta luz, contudo, dela emanara para a iluminação de meu espírito antes obscurecido, que senti, em estudar as Escrituras, um prazer que antes não supunha pudesse ser delas derivado. Solenemente convencido de que as Santas Escrituras anunciavam o cumprimento de tão importantes acontecimentos em tão curto espaço de tempo, surgiu com força em minha alma a questão de saber qual meu dever para com o mundo em face da evidência que comovera a meu próprio espírito. Olha que lindo. Não pôde deixar de sentir que era seu dever comunicar a outros a luz que tinha recebido. Esperava encontrar oposição por parte dos ímpios, mas confiava em que todos os cristãos se regozijariam na esperança de ver o Salvador a quem professavam amar. Seu único temor era que, em sua grande alegria ante a perspectiva do glorioso livramento, a consumar-se tão breve, muitos recebessem a doutrina sem examinar suficientemente as Escrituras em demonstração de sua verdade. Portanto, hesitou em apresentá-la, receando que estivesse em erro e fosse assim o meio de transviar a outros. Foi levado, desta maneira, a rever as provas em apoio das conclusões a que chegara e a considerar cuidadosamente toda a dificuldade que se lhe apresentava ao espírito. Viu que as objeções se desvaneciam ante a luz da palavra de Deus, como a névoa diante dos raios do sol. Entendidos desta maneira, deixaram-no completamente convicto da correção de suas opiniões. E agora o dever de tornar conhecido a outros o que cria ser ensinado tão claramente nas Escrituras impunha-se-lhe com nova força. Quando me achava em minha ocupação, disse ele, soava continuamente em meu ouvido: vai falar ao mundo sobre o que o ameaça. Ocorria-me constantemente a mensagem: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter de seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel capítulo 33, versos 8 e 9. Compreendi que se os ímpios pudessem ser devidamente advertidos, multidões deles se arrependeriam e que se eles não fossem avisados, seu sangue poderia ser exigido de minha mão. Começou ele a apresentar suas opiniões em particular quando se lhe oferecia a oportunidade, orando para que algum pastor pudesse sentir a força das mesmas e dedicar-se à sua promulgação. Mas não pôde banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir em fazer a advertência. Ocorriam-lhe sempre ao espírito as palavras: vai dizê-lo ao mundo, seu sangue requererei de tuas mãos. Durante 9 anos esperou, pesando-lhe sempre este fardo sobre a alma, até que em 1831, pela primeira vez, expôs publicamente as razões de sua fé. Assim como Eliseu foi chamado quando a rabiça do arado acompanhava os bois no campo de trabalho, a fim de receber o manto da consagração ao ofício de profeta, também Guilherme Miller foi chamado para deixar o arado e desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus. Cheio de temores,
deu início ao trabalho, levando seus ouvintes passo a passo, através dos períodos proféticos, até o segundo aparecimento de Cristo. Em cada preleção, ganhava ele energia e coragem, vendo o grande interesse despertado por suas palavras. Foi somente as solicitações de seus irmãos, em cujas palavras ele ouvia o chamado de Deus, que ele sentiu em apresentar suas opiniões em público. Contava então 50 anos de idade, não estava habituado a falar em público e sentia-se oprimido ao reconhecer sua incapacidade para a obra. Desde o princípio, porém, seus trabalhos para a salvação das almas foram abençoados de modo notável. Sua primeira conferência foi seguida de um despertamento religioso, no qual se converteram 13 famílias inteiras, com exceção de 2 pessoas. Foi imediatamente convidado a falar em outros lugares e quase em toda parte seu trabalho resultava em avivamento da obra de Deus. Convertiam-se pecadores, cristãos eram despertados à maior consagração e deístas e incrédulos reconheciam a verdade da Bíblia e da religião cristã. O testemunho daqueles entre os quais trabalhava atingia a uma classe de espíritos fora da influência de outros homens. Sua pregação era de modo a despertar o espírito público aos grandes temas da religião e sustar o crescente mundanismo e sensualidade da época. Em quase todas as cidades havia dezenas de conversos, e em algumas centenas como resultado de sua pregação. Em muitos lugares, as igrejas protestantes de quase todas as denominações abriram-se-lhe amplamente, e os convites para nelas trabalhar vinham geralmente dos pastores das várias congregações. Dava como regra invariável não trabalhar em qualquer lugar a que não fosse convidado. E, no entanto, logo se viu impossibilitado de atender à metade dos pedidos que choviam sobre ele. Muitos que não aceitaram suas opiniões quanto ao tempo exato do segundo advento ficaram convencidos da certeza e proximidade da vinda de Cristo e de sua necessidade de preparo. Em algumas das grandes cidades, seu trabalho produziu impressão extraordinária. Vendedores de bebidas abandonavam este comércio e transformavam suas lojas em salas de cultos. Antros de jogo eram fechados. Corrigiam-se incrédulos, deístas, universalistas e mesmo os libertinos mais perdidos, alguns dos quais não haviam durante anos entrado em uma casa de culto. Várias denominações efetuavam reuniões de oração em diferentes bairros, quase a todas horas do dia, reunindo-se os homens de negócios ao meio-dia para a oração de louvor. Não havia nenhuma excitação extravagante, mas sim uma sensação de solenidade quase geral no espírito do povo. Sua obra, como a dos primeiros reformadores, tendia antes para convencer o entendimento e despertar a consciência do que a meramente excitar as emoções. Então, a gente viu aqui já um resultado do que ele acreditava e passando para as pessoas. Isso foi ganhando força, né? Ele foi tendo mais coragem. Muitas famílias eram convencidas da certeza da proximidade da vinda de Cristo e da sua necessidade de preparo. E aqui a gente vê essa última frase aqui que eu falei, que está no último parágrafo. Nós estamos convencidos, né, da certeza da proximidade da vinda de Cristo, do Messias, do nosso Salvador. Maravilhoso. Mas será que já estamos convencidos da necessidade de preparo? Da necessidade de posicionamento? Da necessidade de tomar decisões para caminhar dentro do caminho estreito? Para permanecer nesse caminho estreito? Olha o que a gente viu aqui em Ezequiel 33. Daqui a pouco a gente vai ouvir
esse trecho de Ezequiel 33, na versão A Mensagem, que é bem forte e necessária para a gente entender como isso tocou Miller, esse verso, essa citação tocou Miller no passado, deve também servir para nós de alerta, ok? Então, veja que o mesmo que aconteceu com ele deve também estar acontecendo conosco, porque entender a brevidade da volta e não ficar calado e pregar, ok? Foi o que ele fez. Lá, só o computador. Vamos ver então do 31, do parágrafo 31 ao 39. Miller estudou profundamente as escrituras para descobrir se eram realmente inspiradas. A gente viu aqui, ó, ele esperou por 9 anos. Estou lendo do último parágrafo do parágrafo 35. Esperou por 9 anos com o fardo a lhe pressionar a alma, até que em 1831, pela primeira vez, deu publicamente razão de sua fé. Observa que para ele chegar a essa conclusão, quanto tempo durou, e a gente já viu, foram dias estudando, noites em aberto estudando, né, para ele chegar a essa conclusão. Muito bem. O cristão de hoje também deve investigar a Bíblia com sinceridade e profundidade, em vez de depender apenas de líderes ou tradições. Por que isso faz diferença? Desculpa. Por que isso faz diferença? Porque hoje a gente já sabe, é nítido para quem quer verdadeiramente enxergar a realidade do mundo religioso, é que todas estão com tradições do sistema infiltrado. O sistema, né, está já faz parte real do mundo religioso como um todo. E é aí aonde a maior necessidade agora, hoje, imediatamente, é estudar, buscar discernimento, buscar a direção do Espírito Santo, que ele guia a toda a verdade. Por quê? Porque, infelizmente, depender de liderança, seja ela qual for, de que instituição for, ou de tradições, vai sempre levar ao erro, vai sempre levar ao afastamento da verdade. Então, ele estudou profundamente aí também. Ele não esperava chegar às conclusões proféticas, muitas vezes revela a verdade a quem busca com honestidade. Que lindo isso. Que buscar com honestidade, com humildade, com humilhação, com quebrantamento do eu. E aí a gente é disciplinado, é admoestado, é chamado a atenção, coloca no banquinho do castigo para ouvir a verdade e refletir. E quando muitas vezes nós não queremos buscar por nós mesmos com essa honestidade, com essa humildade, por quê? Porque a gente não está preparado, vamos dizer assim, ou decidido a ser aprendido, a mortificar o eu, a aprender, entende? A ser corrigido, deixar as coisas que não agradam ao Eterno, buscar as coisas que agradam ao céu. Então, nós precisamos estar abertos à correção e ao aprendizado. Se não fizermos isso, estamos numa situação muito difícil, tá? Por quê? Porque hoje o mundo religioso, infelizmente, nos afasta desse momento de aprendizado, de correção, de humilhação e de fato fazer a vontade do Eterno.
Após 2 anos de estudo, ele concluiu que o Messias voltaria em breve. O estudo profético ainda aponta para a proximidade da volta do Messias. Cada dia aponta mais. A proximidade cada dia está mais próxima. A urgência espiritual não deve ser perdida. Na minha visão e na sua, é importante ter um refúgio, é importante ter uma casa, é importante ter saúde, é importante ter um discernimento para estar participando da missão, de repente pegando material, colheita, etc., fazendo o que a gente faz, compartilhando o link, tudo isso é importante, porque cada dia aponta para a proximidade da volta do Messias. Maravilha. E essa urgência espiritual, ela não deve ser perdida, principalmente a urgência do preparo. E esse preparo consiste em harmonia, em viver em harmonia. Esse consiste em ter um relacionamento profundo de fazendo a vontade do Eterno. Por quê? Porque sabemos que os fiéis serão perseguidos pelos da própria fé, isso dentro da família, no sentido família de sangue, família espiritual. A gente sabe, o próprio testemunho de que os adventistas nominais, ou seja, aqueles que têm o nome de adventista, que entregarão os fiéis aos católicos, assim diz o testemunho, ok? Então, há uma série de coisas, de acontecimentos que virão, onde já foi deixado bem claro que todo apoio humano será tirado. E se eu e você, se não tivermos realmente convictos em comunhão, tá? Com o Eterno, estamos aí correndo um grande risco. Então, a urgência do preparo espiritual não deve ser perdida nunca, nem nesse dia, nem amanhã, nem depois, nem depois. Em primeiro lugar, o reino de Deus foi deixado. A Bíblia tornou-se para Miller um livro novo. Ele viu ali clara coerência e entendeu que a Bíblia era viva. Ele entendeu, aqui eu achei muito lindo no parágrafo 37, quando disse assim: mas desde o princípio, seus trabalhos pela salvação de almas foram abençoados de modo notável. Olha que coisa mais linda. O meu trabalho e o seu tem sido para a salvação de almas. E o carro da gente aqui quebrou, aí está fazendo aqui a manutenção e tal, etc. Enfim. Aí a gente estava precisando ir na rua para resolver coisas. Aí teve um dia, a gente estava pegando um táxi aqui embaixo na praça, que o rapaz é conhecido. E aí teve um dia que a gente saiu da clínica tarde, quando voltamos, pegamos outro táxi lá na Praça Camacan. Para quem é de Itabuna aqui sabe, lá na Praça Camacan. E aí viemos conversando com o rapaz. Conversando. E ele falando, eu tenho 40 anos, eu tenho filho assim, eu tenho filho assado, tá, com valor lá tudo. E aí, na hora que eu fui descer do carro, eu falei, então eu vou te dar um presente. Aí eu peguei um livreto que tem como título O Dia do Senhor. Aí dei para ele, aí quando ele abriu, tirou do saquinho, ele falou, o Dia do Senhor. Eu já fui adventista, já fui batizado. Aí, como eu já tinha descido do carro, aí eu estou falando com ele. Aí ele olhou o livro e falou assim: mas esse livro não é oficial da editora da igreja. Aí Thelma falou: não, mas é um livro feito por irmãos adventistas que tem uma mensagem, um preço acessível. Leia que você vai gostar. Ele, gosto muito, já fui adventista, meu filho era desbravador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, aí demos o livro. Quando chegamos ontem na clínica, teve uma parte lá de uma doutora especialista lá e tal, que foi fazer um molde, e aí na hora lá, Thelma entrou primeiro, ela disse, Thelma, pode vir, aí foi lá. Aí Thelma disse que ela falou, e aí, seu Thelma, o senhor faz o quê? E tal, não, eu sou técnica eletrônica, não sei o que, e tal. E aí ela botou
comentou alguma coisa lá, que eu não lembro exatamente o que que ele falou, e aí disse que ela falou assim, ela perguntou, o senhor é cristão? Aí ele falou, sim, sou adventista. Ela falou, eu também já fui, já me batizei, mas não sou mais. Aí ele falou assim, por que que você não é mais? Ela, não, muita confusão entre os irmãos, uma coisa assim, não me senti bem, não sou mais não, não participo mais não. E o que que eu percebi com isso? Que em 2 dias, tá? Encontramos essas pessoas. Então, não basta apenas conhecer, mas você tem que conhecer, se aprofundar, entender. Por isso, a urgência de Miller em falar para as pessoas da volta de Cristo, que ele tinha urgência na salvação dessas pessoas. Hoje, infelizmente, o mundo cristão tem a urgência em quantidade. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, irmão nosso de fé, que estava dando carona para gente, e aí ele falou assim, Jô, o que que você acha da igreja hoje? Ele é do mesmo bairro aqui da gente, né, do mesmo local, onde eu frequentava. Aí ele falou assim, o que que você acha da igreja hoje? Eu falei, eu acho da igreja hoje que ela não cumpre a missão, diante de tudo que acontece. Ela não está cumprindo a missão que deveria. Já se perdeu isso há muito tempo, desde quando Ellen White morreu. E, infelizmente, a igreja hoje ela é uma empresa e tem que dar lucro. E para esta empresa dar lucro, ela não pode pregar a verdade, ela não pode pregar que o Espírito de Profecia é o testemunho de Jesus, ela não pode pregar que tem condição de vencer o pecado, ela tem que pregar amor, ela tem que pregar que é possível viver assim, está tudo certo, que está dentro do templo é a verdade e você está seguro porque está ali. E você. Aí comecei a falar algumas coisas para ele, ele falou, eu também acho assim. Aí, na hora que Thelma entrou no carro, isso foi Thelma descer para conversar com o rapaz. Aí, na hora que Thelma entrou no carro, ele falou assim: Rapaz, eu perguntei aqui um negócio a Ju e eu ouvi o que eu também acho. Ela falou o que eu acho. Só que não é só achar. Você tem que fazer como Miller, ser instrumento para abrir os olhos das pessoas. Porque ele não tem coragem de falar, mas ele também acha, mas ele continua concordando, mas ele continua participando, mas ele continua promovendo. E aí é onde está o problema, entendeu? Então a gente tem que entender que devemos buscar em humildade, sabe? Quebrantamento do eu e buscar do eterno. Isso não está te agradando, Pai. Me dá coragem e condição para eu me posicionar ao lado da verdade, porque essa posição é que vai nos permitir estarmos preparados para vencer tudo que vem por aí. E está chegando rápido. Misericórdia. Vamos lá. Ponto 4. A Bíblia tornou-se um livro novo para ele. Quando estudado, Quando estudada com oração, a Bíblia também se torna viva para nós, iluminando áreas que antes eram obscuras. Cris, levantou a mão. Bom dia para a todos aí. Bom dia. Agora, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Só penso de uma coisa que eu penso um pouco diferente. É que às vezes se posicionar e fazer diferença não significa abandonar. Às vezes significa ficar. Porque quando você está em meio e faz a diferença, e pode fazer a diferença. Isso eu tenho aprendido na própria palavra que eu tenho aprendido aqui. Uhum, uhum, Porque, assim, muitas pessoas fizeram a diferença uhum, estando no local. Porque é ali que você vai mostrar a diferença. É o joio e o trigo. Não, meu Deus, meu pai, eu não estou querendo dizer com isso que eu sou joio, não. Porque eu digo, eu estou aprendendo a ser trigo. uhum, Não quero dizer que sou joio ou uhum, que sou trigo. Eu estou aprendendo, eu quero ser. uhum, Tá entendendo? Tenho uhum, buscado, mas uhum, é sabendo assim, é fazendo isso é que a gente faz a diferença, entendeu? Mas não é uhum. simplesmente abandonando. Então eu tô vendo aquilo ali, então eu vou abandonar, não. Você Entendi, precisa ficar para fazer a diferença, entendi e entendeu? respeito.
tá? Mas a gente tem que meditar no seguinte sentido. Vamos lá. Aliás, não pode fugir muito aqui, mas olha só. O que significa profundamente quando Jesus diz que seremos perseguidos pelo da própria fé? O que significa profundamente quando ele diz que a gente deve se. Apocalipse 18:4. Quando a gente reconhece, olha a ordem das três mensagens angélicas. Primeira, temer a Deus e dar-lhe glória, ou seja, de fato, ser obediente. Segunda, caiu Babilônia, ou seja, as coisas que não agradam ao Eterno, passa a cair da minha vida. E se isso eu vivo de fato, a terceira mensagem, que é não aceitar a marca da besta, é uma realidade na minha vida. Muito bem. Agora, se eu, observe, digo que temo a Deus, muito bem, mas na hora do culto eu sei que o culto não está agradando ao Eterno. Eu sei que, observa, que o louvor não está agradando. O tipo de mensagem pregada não me leva a um culto de adoração ao Eterno, pelo contrário, é a adoração do eu. Aí, automaticamente, eu estou abrindo concessão, percebe? E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque eu fazendo isso, dizendo amém, eu estou sendo cúmplice dos pecados. E eu sendo cúmplice dos pecados, eu participarei dos flagelos. Quem fala isso? A Bíblia. Quem fala isso? A palavra do Eterno. Então, eu não estou aqui dizendo para você, Cris, nem para nenhum que está aqui, saia, saia, saia. Eu estou dizendo que se buscarmos de fato, peraí, irmão, que o senhor já fala, se buscarmos de fato, isso, nós vamos entender a necessidade de um posicionamento, e eu entendo que esse posicionamento, Ju, entendo que esse posicionamento não me leva a continuar participando do erro. Não tem como. Ontem eu estava chamando a atenção aqui do marido, que ele estava assistindo umas besteiras aqui no Instagram. Aí, kkkk. Aí eu cheguei para ele e falei assim: rapaz, você acha que quem vai para o céu assiste isso e fica dando risada e acha legal e acha engraçado? Aí ele ficou calado. Aí depois ele falou assim para mim: tem coisa muito pior. Aí eu falei: ah, então porque tem coisa muito pior, eu vou continuar o erro, porque o pior. Não, eu vou ficar usando a maconha porque tem coisa pior que é a cocaína. Eu não vou matar, mas eu vou assaltar, porque assaltar é menos pior do que matar. Você está entendendo? Então é algo muito sério, mas a decisão e o posicionamento é individual de cada um, porque nós vimos no segundo e no terceiro capítulo, inclusive deste livro também, que muitos poucos, dentro daquele povo que na época tinha aquela luz, o que é que eles fizeram? Eles se separaram, entende? Então, assim, são caminhos, Cris, que cada um leva de acordo ao que entende, mas tem coisa que tem sido muito clara, eu creio, para nós, e automaticamente me levou a tomar, não só a mim, como a outros aqui, tomar essa decisão. Mas continue buscando, porque o Eterno, ele fala a quem busca de adorá-lo em espírito e em verdade. Fala, irmão Lênio, primeiro que levantou a mão, e depois Cris continua aí o que ela quer falar para a gente dar seguimento. Irmãos, às vezes é um pouco triste quando a gente fala, ah, sai da igreja ou fica na igreja. Porque quando você é um adventista que vive a Uhum, verdade, você sente a paixão pela palavra de uhum, Cristo. Fica triste no coração quando a gente ouve falar sair. uhum. Mas não é nós saímos. É eles que expulsam, de uma maneira ou de outra, eles expulsam a gente da quando fala a Sim, verdade. perfeito. E a Bíblia fala, sai dela, povo meu. Quando a Bíblia fala assim, sai dela, povo meu, lá em Apocalipse, está se referindo da instituição atual como está deturpada. Uhum,
Não está se falando para sair da fé. Uhum, Está se falando para sair da instituição que está realmente deturpada e não prega mais a verdade. Eles uhum, não querem mais pregar a verdade, uhum. porque a maioria da direção da igreja praticamente são jesuítas, Uhum. praticamente é isso. Isso Não é adianta bem dizer claro. que não, é realidade. E nós sentimos dor em nosso coração quando isso Muito. acontece. E nós amamos os nossos irmãos. A Perfeito. gente tem pessoa que não considera os irmãos, a mensagem e tal. Mas quando você vê pregando uma mensagem que não condiz com a mensagem de Cristo, aquelas mensagens banais que aceita tudo, né? Uhum. Hoje a música na igreja não tem noção, não tem nenhum tipo de espiritualidade as músicas hoje. As mensagens hoje é só aquelas mensagenzinhas superficial para poder Uhum. tentar ludibriar as pessoas a permanecer ali e não sair para que é como se diz, as verbas seja grossa, seja boa, seja o lucro para a instituição. Não é um tipo de louvor a Deus. E por que não sair dela? Se a gente não sair, nós vamos continuar partilhando com as coisas ruins de dentro Sendo dela. cúmplice. Sendo cúmplice. É, e nós temos que sair, não sair da fé, não Isso. sair dos princípios eternos. Perfeito. Ser fiel a Cristo em todos os lugares. Porque a Perfeito. nossa salvação não está lá na instituição. Está em Cristo, está em Yahushua, o nosso Messias, o nosso Rei. E é nele que nós temos que confiar. Por isso você Amém. não vai deixar questão de jeito nenhum. Pelo contrário, você vai fazer a diferença. Eu sinto isso porque eu sei quando eu vou pregar a mensagem para essas pessoas e tal, e eles sentem. Hoje Uhum. mesmo eu prego a mensagem para as pessoas de outra religião, Uhum. e quando eu pergunto de que religião sou, eu digo, olha, meu amigo, eu sinceramente vou dizer, sou adventista, mas Uhum. não concordo com as doutrinas hoje que está atual dentro da. E Cristo não vem buscar as doutrinas, as igrejas, Cristo vem buscar o seu. Denominação. E quando a gente Perfeito. fala, eles aceitam, porque eu Uhum. não estou indo para a igreja deles, eu estou falando a verdade Exatamente. da palavra de Deus, então eles ouvem. Isso Uhum. aí nota assim, uma maneira de você pregar o evangelho que vamos lhe Perfeito. ouvir. É isso Perfeito. aí. Perfeito. Fala, Cris. É, é, é como vocês estão dizendo mesmo, mas nisso aí eu concordo que, assim, você precisa, tem momentos e de você precisar ficar para fazer diferença e mostrar, né? Saber fazer diferença. Agora, se aquilo que você está vivendo está de alguma forma fazendo você participar do erro, aí chegou a hora, porque o próprio Espírito Santo vai mostrar isso para você, né? O momento de você se posicionar e mostrar e fazer diferença, e o momento em que você deve não participar mais daquilo ali que está lhe fazendo, quer dizer, ser conivente com o erro também, o Espírito Santo não vai permitir que você faça isso. Então você vai ter que aprender a fazer diferença, né? Em meio a toda situação, né? Assim como fez Daniel, assim como Você fez. quer ver? Entendeu? Você quer ver você fazer a diferença? Peraí, Giovanni, que você já fala. Você quer ver realmente se você está fazendo a diferença ou não? Quando você prega a verdade e está todo mundo já olhando para você de rabo de olho. Exatamente. Como ele Quando disse, você você está não é aceito. caladinho, É, quando você está caladinho, participando, não porque eu tenho que fazer a diferença, você está igual a todo mundo lhe ama, lhe entendeu? abraça, você é convidado para pregar em todas as igrejas. Quando É, você começa a falar a exatamente. verdade, aí sabe o que acontece? Já Acabou, começa a restringir. acabou. Então, É, como é que eu é vou verdade. participar? Você entende? Porque É chegou o verdade. momento de se tomar uma decisão, é nesse É sentido. verdade. Que é como o irmão falou, é doloroso você. É verdade. Outra coisa, você ama as pessoas e acha que você é amado. Quando você começa a pregar a verdade, que você é literalmente expulso do ambiente, você vê quantas pessoas verdadeiramente lhe amam. É Porque tem gente que verdade. não está nem aí para você, ainda vira o lado da rua para não lhe falar, para não falar contigo no passeio. Fala, É Giovanni. verdade. Bom dia a todos. Hoje eu tenho Bom muito dia. eu frequentado a igreja, primeiro porque eu estou numa posição de diácono na igreja, e
quando Uhum. escalado tenho ido, e vou mais só para participar mesmo do estudo da escola sabatina, porque o resto eu Uhum. já considero. As mensagens que Uhum. estão sendo pregadas não estão promovendo a realidade que estamos vivendo. Estão Você buscando entendeu a situações. urgência? É, não tem essa urgência. Então, vou e me debato lá com algumas pessoas a respeito do cumprimento, principalmente do sábado, que esse eu bato Uhum. muito. Então, Sim. alguns dizem que não é bem assim, eu digo, tá, então não é bem assim para você. Para mim é, então, bom, cada um toma a sua posição, essa é a minha. E quando as- o evento vai acontecer um culto que é um evento tipo um evento mundano, secular, eu nem Sim. lá apareço. Pois é. É, Entendeu? E eu, depois que meus olhos começaram a abrir, realmente eu entendi que lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo, é para mim e para você, porque se tem um povo que tem a luz e não tem mantido o sábado santo, é o adventista. Porque o sábado deixou de ser o dia do Senhor e é dia de tudo, menos do Senhor. Então a gente tem que estar atento às mensagens que são pregadas, a gente tem que estar atento às coisas. Mas assim, olha, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se eu permitir, e a gente já estudou sobre isso aqui, porque eu enxergar a situação e dizer que o Espírito Santo me convence sem eu tomar uma decisão depois desse convencimento ao lado da verdade, cuidado, cuidado. É muito triste tudo isso. Mas vamos seguir. Irmão Lênio, quer falar alguma coisa ainda? Fala, meu querido, que a gente já está com o horário avançado. Só rápido. Hoje a Tá? igreja proíbe totalmente pregar sobre a igreja católica. Sim. Hoje, se pregar sobre a igreja católica, você é expulso de lá de dentro, sem Uhum, sombras de dúvida, e acabou. Então uhum, nós vemos que hoje a igreja, a denominação. uhum. É só isso. É, Valeu mesmo. Bom dia. infelizmente. Vamos lá. Então, quando a Bíblia é estudada com oração, ela também se torna viva para mim e para você, iluminando áreas que antes eram obscuras. Isso tem acontecido, eu creio com cada um aqui do grupo, né? Que nós temos visto aí a luz derramada. Miller sentiu forte convicção de que devia avisar o mundo. Você entendeu isso aqui? Por que que eu falei? Por que que a gente conversou um pouquinho sobre? Porque dentro do que foi lido, ele entendeu a necessidade de avisar o mundo. Essa é a missão, ou melhor, deveria ser a missão da instituição que age, mas já que não é, por quê? Não, espera acontecer aquele decreto, não, espera, não, esse negócio aí de alimentação, de reforma, isso foi na época dela. Não, você entende? Hoje não existe mais a convicção como instituição de que o mundo deve ser avisado de que Cristo está voltando, o Messias está voltando. Temos que dar passos para a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. E essa pressa, essa convicção não existe mais como instituição. Ela perdeu, depois que Ellen White morreu, ela perdeu, ela modificou, ela teve infiltração, a gente sabe aí do sistema. Então, agora essa missão é minha e sua. Eu tenho a convicção de que eu devo avisar o mundo. Aonde eu tenho ido, eu tenho essa convicção em mim para poder mostrar através de uma mensagem, através de um livro, de um folheto, entende? Através do que eu compartilho nas redes sociais. Aqueles que compreendem a mensagem da salvação têm responsabilidade de compartilhá-la. Olha isso, percebe? E sem santificação ninguém verá o eterno. Então, se eu estou dentro de um grupo, seja dentro da igreja ou fora da igreja, no grupo onde não me leva à busca da santificação, da mudança de vida, da mortificação do eu, está errado, está errado. Porque isso aí não está diante da luz dos tempos do dia de hoje, mais do que nunca. Mila hesitou em pregar por medo de estar errado e enganar a outro. Humildade é essencial. Líderes e pregadores devem examinar tudo com cuidado antes de ensinar.
tudo com cuidado antes de. Ele revisou cuidadosamente suas conclusões por 5 anos e as objeções desapareceram diante da Bíblia. A luz bíblica prevalece quando estudada com honestidade. Dúvidas devem ser levadas à palavra, não opiniões humanas. Isso aqui a gente já entendeu. O senso de dever aumentou, ele sentia o chamado do Eterno. Quando o Eterno chama, o Espírito Santo cria convicção profunda. Precisamos ouvir e obedecer ao chamado divino, entende? Não é só ouvir, nós precisamos ouvir e obedecer, porque muitas vezes nós estamos só ouvindo e ainda sendo rebeldes na obediência. Por isso que o testemunho fala que muitos abraçam a terceira mensagem angélica sem viver a primeira e a segunda. Abraça, olha, não pode receber a marca da besta é o domingo, mas estou participando, estou congregando numa instituição que agora já faz cultos ao domingo oficialmente, que defende COP30, COP tal, porque tem que salvar o planeta. A gente sabe que isso é direção da marca da besta. A gente sabe que o Ministério da Liberdade Religiosa, liberdade de consciência é uma ilusão, porque está levando a gente a realmente não ter essa liberdade. Você percebe? Então, precisamos ouvir, mas precisamos obedecer à luz que nos tem sido dada. Porque não adianta só conhecer e não viver. Por isso, a necessidade da reforma em todas as áreas da minha vida, a primeira mensagem angélica. Por isso, derrubar todos os ensinamentos e doutrinas de Babilônia da minha vida. Aí eu estou preparada para não receber a marca da besta. Mas se eu sei de tudo isso e continuo apoiando, participando, promovendo isso tudo, eu estou indiretamente abrindo concessões e sendo preparado para receber a marca da besta. E quando cair, ó, a ficha disso, dessa realidade, vai ser tarde demais. Não haverá mais tempo. Temos aqui 7 minutinhos, eu vou só ler aqui um pedacinho para reforçar. Eu li um dia desse, mas nem todos estão aqui hoje. Vou só ler aqui, ó. O nome do livro é Espiritismo na Igreja Adventista, dos pastores Colin e Russell Standish. Olha o que diz aqui. Esta igreja, que foi fundada sobre a guarda dos mandamentos de Deus através da fé em Jesus, agora está negando os próprios princípios de sua existência. Todo o propósito da ênfase sobre a verdade do sábado era o de restaurar a brecha que havia sido feita nos mandamentos de Deus pela maioria dos cristãos. Agora, porém, temos homens sintonizados com a grande mentira de Satanás, declarando aos membros que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Tais pessoas irão com confiança para o clímax final. Observa, viu? Tais pessoas irão com confiança para o clímax final, que é o retorno de Jesus. Eles vão olhar para os céus, esperando que seus olhos sejam transformados para receber a imortalidade que Deus prometeu. E, de repente, eles vão perceber que eles estão sendo destruídos pelo brilho de sua vinda. É impossível prever ou descrever a angústia da alma e o desespero deste grupo de pessoas que têm pensado que eles estão destinados ao céu e agora percebem que estão perdidos para a eternidade. Vocês entenderam isso? E aí, continua o livro, que é muito profundo. Então, eu quero pedir, sabe, com amor cristão, que orem, busquem na humildade de saber que estamos com pouco tempo para nos posicionar. Então, não é só conhecer, precisamos obedecer. O texto de Ezequiel 33 impactou a responsabilidade
responsabilidade de avisar os ímpios. Estudamos isso lá atrás, logo no início, que o ímpio, segundo a Bíblia, não é o que está fora da igreja. O ímpio, vimos até um videozinho na época com o pastor Semei Godin, o ímpio é aquele que sabe a verdade dentro da igreja e não obedece. O ímpio é aquele que ouve a verdade, mas não obedece. Lá no início a gente estudou sobre isso. Pesquise por você mesmo, não fique com o que eu estou ouvindo, não. Bote lá. Definição de ímpio segundo a Bíblia. A igreja moderna também tem responsabilidade profética. Advertir sobre o juízo e chamar ao arrependimento. Eu te pergunto, qual é hoje a denominação? Não estou falando de povo. Denominação que adverte sobre o juízo e chama ao arrependimento. Hoje, agora, nesse ano. Você entende em que tempo nós estamos vivendo? Quando você começa a pregar no púlpito da nossa denominação, advertir sobre o juízo. Não, não prega isso não, porque nós temos que pregar amor. Mas ainda tem pastores, ainda tem pessoas que ainda não foram cortadas e que pregam a verdade e que chamam ao arrependimento. Ele Vamos seguir. Olha o ainda que tem, você falou, ainda tem. Ainda ainda tem. tem. Mas todos serão cortados, querido, é bíblico, tá? É isso. 10. Eita, peraí. 10. Ele tentou partilhar apenas com pastores, esperando que outros assumissem a missão. Muitos cristãos hoje esperam que outros façam o trabalho. O Eterno chama cada um pessoalmente. Entendeu? Não chama denominação, instituição, ele chama cada um pessoalmente. Por 9 anos resistiu ao chamado, mas o peso espiritual persistiu. O Eterno é paciente, mas seus chamados insistem. Ignorar o Espírito Santo, olha isso aqui, tá? Ignorar o Espírito Santo traz perda espiritual. Em 1831, finalmente ele começou a pregar publicamente. A obediência tardia ainda é melhor do que desobediência. Começar agora é melhor do que nunca. Hoje é dia de começar a nos posicionar e pregar a verdade que deve ser pregada. Sua primeira mensagem resultou em despertamento espiritual notável. Quando a mensagem profética é apresentada com sinceridade, ainda produz avivamento genuíno. Pessoas de várias denominações abriram portas para ele. Hoje nós temos que pedir discernimento. É o que o irmão Lênio falou. Quando você prega que o povo deve estar preparado. Eu já falei isso aí no Pontalzinho várias vezes. Que o Eterno não vem buscar denominação. E ter o nome no livro da igreja não me garante salvação, não me garante proteção, enfim. Quando você prega que o povo tem que se preparar, que o Senhor não vem buscar, aí as pessoas ficam mais abertas. Entende? Como eu já falei também algumas vezes, eu sempre dei estudo bíblico, nunca falei venha para a igreja, se batiza, nunca. Eu dava sempre e dou no sentido de preparar a pessoa a tomar uma decisão final, ok? Cristãos precisam cooperar mais entre si, lembrando que a missão é maior do que as diferenças denominacionais. Por isso que haverá um só rebanho, um só pastor. Porque quando eu prego ou dou estudo bíblico e digo que tem que se batizar na igreja adventista, eu estou dizendo que você só vai ser salvo sendo adventista. Eu tenho irmãos mesmo antigos, adventistas, que acham isso é uma realidade. E tem que estar na igreja para ser salvo. E aí entra o quê? Os judeus, né? Entra Ezequiel ali, o templo, está tudo certo. Misericórdia. Sua pregação transformou cidades inteiras, conversões, abandono de vícios e reformas profundas. A verdadeira pregação centrada na palavra e no breve retorno de Cristo ainda transforma vidas, famílias e comunidades. Essa deve ser a minha missão e a sua. Alertar o povo, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, se arrependa, é hora de juízo. E sabe o que é uma coisa que a gente esqueceu como base, como povo, como igreja?
O juízo começa pela casa de Deus. E a gente não pode falar do juízo na casa de Deus, porque se tu falar do juízo, tu é proibido de falar. Se tu falar da santificação, tu é proibido de falar. Se tu falar da reforma de saúde, tu é proibido de falar. Percebe? A maioria dos pastores nossos, os antigos que pregavam essas verdades, estão tudo sendo aposentados, aposentando. Vai, aposentando. É muito sério isso. É triste, é uma realidade, mas é muito sério. Assim como Miller encontrou luz ao estudar sinceramente a palavra do Eterno, ele nos chama a cada cristão, a minha, você hoje, a redescobrir as Escrituras, compreender as profecias e viver com a urgência da breve volta de Cristo. A pergunta que fica para mim e para você hoje é: se o Eterno despertou Miller para divertir sua geração, ele hoje está despertando quem? Ele já despertou a minha, você já, mas você está pregando isso? No meio em que você vive? Você está disposto a atender esse chamado de Ezequiel 33, de chegar para o ímpio? Eu estava aqui, eu tinha separado aqui, ó, eu vou mandar no link lá para vocês. Eu tinha separado aqui, eu tinha separado aqui, mas não vai dar tempo, já são 6:02, a gente vai encerrar com a oração, mas eu vou mandar o link para vocês. Aqui, eu tinha separado para a gente ouvir na versão Bíblia a Mensagem, Ezequiel 33. Aí eu vou mandar o link lá no grupo. E vocês reflitam nessa versão de Ezequiel 33. E entendam a responsabilidade que nós temos de agir, de pregar a verdade necessária para esse tempo. Mas saiba, tenha consciência que ao fazer isso, você será olhado de canto, você será afastado do grupo, você será proibido de falar e até de participar do momento da escola sabatina. Uau, é isso. Algum voluntário para fazer a oração final? E eu boto esse link aí de Ezequiel 33 lá no grupo. Escutem. Algum momento hoje, durante o dia, escutem, prestando atenção ao que é falado ali, que é uma grande alerta e responsabilidade. Pronto, irmão, faz a oração aí para a gente encerrar, por favor. Às vezes dói no coração quando a gente quer pregar a verdade. E às vezes a gente se cala para não ferir muitos irmãos, porque acham que a gente está. Mas quando a gente prega de acordo com a palavra de Deus, as pessoas às vezes não querem parar para meditar o que é que diz a palavra de Deus, se realmente é aquilo ou não. Só sai condenando um ao outro. Mas a gente tem que estudar. Como você disse, temos que estudar para tirar a verdade da palavra de Deus, porque é nossa salvação que está em jogo. Oremos. Grandioso e eterno Pai, mais uma vez, aqui estamos, Senhor Deus, te pedindo poder dos altos céus, o teu Espírito na nossa vida, para que a nossa mente possa ser aberta e possamos, Senhor Deus, entender realmente a essência da eternidade, a essência que nos leva à salvação. Precisamos, Pai, não deixe que venhamos nos perder aqui por falta de entendimento. Abra, Pai, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa humildade diante de Ti, reconhecendo que todo o poder está nas Tuas mãos. Nos prepara para isso. Não temos condições, somos falhos, somos fracos. E muitas vezes, Senhor Deus, só temos a condenar uns aos outros, porque esse é o mal que existe no ser humano. Mas graças, Senhor Deus, pelo Teu Espírito derramado em nós. E nesses últimos dias vem a chuva temporânea, a chuva serôdia, para que possa regar a nossa vida e nós possamos entender a salvação por completo. Nos ajuda, Senhor Deus, para que essas instituições possam pregar o que elas quiserem, mas os membros que estão lá dentro venham receber essa chuva serôdia para entender realmente a verdade do Teu querido da eternidade e nós possamos totalmente nos colocar nas Tuas mãos e deixar que o Senhor nos salve. Agradecidos estamos por essa reunião de hoje e que essas mensagens
seja, Senhor Deus, cravado em nossa mente, em nosso coração. Eu sei que se essa instituição adventista souber que muitos estão lendo O Grande Conflito e outros livros, a primeira coisa que vão fazer é proibir. Mas o teu Espírito está em nós. E nada disso vai nos inibir a ouvir e pregar o teu Evangelho nesse final de tempo. Porque é Amém. a vida que está em jogo. Agradecidos estamos, não porque haja mérito em nós, mas confiado no teu Filho amado Yahushua, o Messias que veio para salvar-nos do pecado. É em nome dele que te agradecemos, hoje e sempre. Amém. 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 Tem uma irmã que está participando do estudo do sábado à tarde, que ela falou assim, eu estou tão feliz porque eu consegui um livro, A Grande Controvérsia, para acompanhar. Aí eu falei, foi? Ela falou, foi. Meu marido foi numa reunião lá na igreja, e chegou lá, tinha uma caixa, e aí ele perguntou, isso aqui é o quê? Ele falou, não, esse material aí é para destruir, é para jogar fora. Aí ele, deixa eu ver aqui, quando ele abriu na caixa, tinha lá vários grandes controvérsias, dizendo que era para ser jogado fora, dentro da igreja. Aí ele pegou, não, vou pegar um desse aqui. Aí disse que a irmã olhou assim e tal, aí ele levou para a esposa. Então, observa a que ponto chegamos, entende? A coisa é muito séria. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia. E até amanhã. Senhor.